Bem-vindos, inscritos corajosos. Hoje mergulharemos fundo em um mistério que se esconde nas sombras de nosso próprio quintal. Meus dois filhos, Sam e Robbie, são gêmeos. Eles têm 6 anos de idade, há mais ou menos um ano atrás. Estávamos morando em nossa antiga casa, mas algo aconteceu que nos levou a mudar. É uma longa história horrível. Eu morei na minha antiga casa por 4 anos. Minha esposa Carol e eu nos casamos enquanto eu estava morando lá e tivemos nossos filhos lá também. O bairro foi mudando lentamente e não para melhor. Mas mesmo assim, nós originalmente planejamos ficar naquela casa para o futuro previsível. Até que isso acontecesse, éramos uma casa de esquina e a casa atrás de nós na estrada de cruzamento estava coberta por um monte de árvores altas e arbustos. Então quase nunca vimos aqueles vizinhos, nosso vizinho à direita. No entanto, seu nome era Steve, ele tinha acabado de se mudar para lá. Há menos de um ano, já falei com ele algumas vezes. Nas 2 vezes que eu tentei conversa, eu mal conseguia entender o que ele dizia por causa de seu sotaque pesado. E ele, no geral, não parecia o cara mais amigável. 2 de suas janelas com vista para o nosso quintal. Não havia muita privacidade, mas quaisquer que fossem os quartos, as 2 janelas que tinham vista para o quintal. Eu nunca tinha visto as luzes acesas em nenhum deles, então eu sempre presumi que era um quarto de hóspedes não usado ou algo dessa natureza. Um dia no verão, Sam e Robbie estavam brincando no quintal em nossa piscina com suas armas de brinquedo enquanto eu estava do lado de fora fazendo trabalho de quintal. Chegou um certo ponto em que eu estava caminhando em direção à garagem separada e então eu vi Steve ao lado em sua janela. Por 1 segundo, apenas meio segundo. Depois de notá-lo, ele virou e se afastou da janela. Foi um pouco estranho, com certeza, mas eu não dei atenção. Mais tarde, naquele dia, como o sol estava se pondo, as crianças voltaram para fora para jogar de novo. Foi um dia muito quente, então eles voltaram para a piscina enquanto Carol e eu estávamos na cozinha, enquanto ela estava fazendo o jantar. E de repente Robbie entrou e disse que havia uma luz piscando da janela do vizinho. Eu tive que segui-lo até o quintal para pedir que ele me mostrasse. Ele apontou para uma das janelas do andar de cima de Steve que tinha vista para o quintal. E ele disse que havia uma luz branca vindo daquela janela. E perguntei aos gêmeos se parecia. Como um flash de câmera, ambos disseram sim. Eu disse a eles para se secarem e entrar. Os trouxe para dentro e contei a Carol sobre isso. Ela imediatamente pensou o pior e pediu para mim ir conversa com Steven. Assim eu fiz. Fui na casa de Steve, bati várias vezes na porta. Ele não me atendeu. Seu carro estava na garagem, então ele tinha que estar em casa. Depois de várias tentativas batendo na porta e tocando a campainha, eu desisti e voltei para casa. Chegando em casa, disse a Carol que ele não estava abrindo a porta, que fez com que as crianças tinham falado ficasse ainda mais estranho. Mas não podemos provar que a luz branca que as crianças falaram era realmente um flash de câmera. E era preocupante para a gente. Uma noite, quando Carol e eu estávamos no quarto, ouvimos nosso portão lateral sendo silenciosamente aberto e fechando do lado de fora. Carol queria que eu fosse conferir lá fora. Então eu saí para o quintal e olhei ao redor. Eu não encontrei nada e ninguém, mas eu notei que as luzes no quintal de Steve estavam acesas. Eu fui olhar por cima da cerca para o quintal dele. E eu tomei um susto quando olhei. Ele estava na cerca do outro lado e perguntou se eu precisava de algo. Eu perguntei a ele se ele tinha visto ou ouvido alguém. Se esgueirando pelo nosso quintal, ele disse que não. Eu aproveitei esse tempo para também perguntar sem rodeios se ele por acaso estava observando os meus filhos e tirando fotos deles brincando na piscina. Sua reação a isso foi um pouco suspeita. Ele agiu excessivamente ofendido, quase gritando comigo por tal acusação novamente sem provas. Eu não poderia nem queria começar problemas com um vizinho. Pedi desculpas e voltei para dentro. Carol não estava feliz com isso, dizendo que ele estava com má intenções. Semanas depois,
Desta vez foi no meio da noite quando estávamos dormindo. Acordei com Carol me sacudindo em pânico. Olhei ao redor do quarto confuso no início, mas depois, quando ouvi as crianças gritando de seu quarto, eu rapidamente corri escada abaixo para o quarto das crianças. Robbie estava acordado e chorando, e eu descobri alguns segundos depois que seu choro, gritos, tinham acordado seu irmão Sammy. Os dois pareciam muito assustados. Disse que havia alguém do lado de fora da janela um segundo atrás e havia um flash de câmera da janela. Eu fiquei arrepiado, mas eu também senti meu sangue começar a ferver. Eu trouxe as crianças para o nosso quarto para dormir na cama com a gente com as luzes apagadas. Eu pulei pela janela do nosso quarto para olhar para o outro lado da casa, sem iluminação de Steve. Olhei para cada janela de sua casa e o encontrei. Ele assim como eu estava espiando. De uma das janelas do andar de cima naquele mesmo quarto que tem vista para o quintal, eu toquei a campainha dele umas 15 vezes. Ele nunca abriu a porta. Eu liguei para a polícia só para fazer um relatório sobre Steve dessa forma. Se algum relatório futuro fosse feito sobre ele de outras pessoas, talvez o departamento de polícia olhasse para ele. Eu nunca mais o vi. Às vezes eu sentava na frente de casa, esperando para vê-lo do lado de fora, mas ele claramente evitava sair quando eu estava lá fora. Por causa disso, acabamos nos mudando dentro de um mês para uma nova casa em uma cidade diferente, mais próxima, que provou ser o melhor lugar para criar nossos filhos. Agradeço a todos pelo apoio contínuo e pela energia positiva. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, se inscrevam e ativem as notificações. Até breve.